tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez em ao teu encontro nesta segunda-feira, 7ª semana do tempo comum. Comece o seu dia, a sua semana, mais uma vez na positividade, acolhendo as maravilhas que Deus preparou para nós, para você, enquanto dormíamos. Deus nos preparou um dia, Deus nos proporcionará as maravilhas inerentes a cada dia, a este dia. A melhor maneira de aproveitar as maravilhas de Deus é vivendo no momento presente, é sentindo a presença deste Deus neste lugar, neste momento presente. E esta maneira mais plena consiste na atenção à nossa respiração. Por isso, inspire e acolha dentro de ti esta paz. Acompanhe este movimento no seu corpo e perceba neste movimento a presença acolhedora, amorosa deste Deus que conosco caminha, que reside, que mora dentro de nós e vive em ti, Deus. O texto que hoje nos é oferecido é o texto de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi que aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa,
os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus nos surpreende com suas atitudes. Surpresas estas que nos faz nos apaixonar mais e mais por este Deus que se importa, por este Deus que age quando percebe que os seus estão aprisionados. 3 coisas esse texto nos faz perceber. A primeira é que Jesus não consegue aceitar aqueles que fazem as pessoas silenciarem. Jesus quer que as pessoas se expressem, que as pessoas comuniquem aquilo que sente, aquilo que é. E aqui nós temos uma cena de alguém que era surdo, alguém que era impedido de se comunicar. E Jesus então vai lá, age, traz essa pessoa para o centro, expulsa este demônio e faz com que esta pessoa volte a ter a sua liberdade. Falar sem nenhuma restrição. Comunicar o reino de Deus. Claro que Jesus aqui está falando dos seus discípulos que insistiam em não entender, em não acolher aquilo que o Verbo, que o Messias trazia. E Jesus tem o objetivo de fazer com que esses seus discípulos abram a mente e assim assumam o seu papel. A segunda coisa que o texto nos faz recordar e rezar é a respeito da fé. Este pai vai dizer então, depois que Jesus pergunta, os discípulos estão ali e o pai da criança, do jovem, diz a Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que vos suportar? E ali, depois começa o diálogo com o pai desta pessoa. E então, este vai dizer: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus então vai perguntar, ele vai dizer: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. De fato, é a pura verdade. E interessante a intervenção do Pai, que vai dizer: eu tenho fé, mas ajude a minha falta de fé. Eu tenho fé, mas ajude a minha falta de fé. Esse texto coloca no seu contexto histórico Jesus que passou a noite inteira em oração e desce para encontrar os seus e a multidão na manhã seguinte. Ou seja, Jesus está vindo da sua intimidade com o Pai, da sua noite inteira aos braços, com os ouvidos voltados para o Pai. Eu creio, mas aumentai a minha falta de fé. Este pai percebe em Jesus que, fazendo esta comparação, o quanto ele está longe da fé que ali manifesta Jesus. E é neste momento que Jesus então ordena que esse demônio deixe esta pessoa. A terceira e última coisa que o texto nos faz ver é a respeito da oração. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que não conseguiram expulsar esse demônio, Jesus vai dizer que essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A nossa oração, a nossa entrega confiante a Deus, nos empodera, nos capacita
para fazer com que a ação de Deus aconteça por meio de nós. Falar, refletir e beber da fé, viver de oração em Deus. Isso nos capacita, nos dá autoridade para também expulsar os demônios, como faz aqui Jesus neste Evangelho. Portanto, as três coisas que somos convidados a rezar nesse texto é pedir a Deus que nos capacite cada vez mais a ter a coragem, a ousadia de falar, de comunicar a sua palavra, o seu Evangelho, é que nos dê a graça, o dom da fé, é que nos dê a coragem, a capacidade de perder tempo, entre aspas, na presença de Deus, em oração, para assim, nessa escuta confiante, aprendermos com aquele que ouvimos, que é o próprio Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpe a qualidade da imagem, né? Por não estar em casa, a iluminação não é tão perfeita. Gratidão a todos. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.